Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Essa palavra de Jesus, ela é muito forte, porque é uma palavra que está na condicional. Aliás, todas as promessas de Deus, elas estão na condicional, né? Ele diz: se alguém quiser, não é obrigado, você não é obrigado, mas se você quiser, o critério é esse, a condição é essa, e não há negociação nessa palavra de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renunciar, tomar a cruz e seguir Jesus. Como nós vemos cristãos sem uma cruz? Como nós vemos pessoas se dizendo cristãs sem a sua cruz? E a propósito, onde está a sua cruz? Quantos ainda estão com a sua cruz? Então não dá para falar de cristianismo, querido, sem cruz. O Salvador morreu numa cruz. O seu líder morreu numa cruz. Os seus discípulos morreram, alguns ali todos martirizados. A palavra diz que a igreja primitiva, boa parte deles, pereceram, morreram crucificados. A cruz faz parte, é inerente à nossa história cristã. E porque essa geração, a nossa geração, tem tentado abrir mão da cruz? E por que às vezes nós temos tentado viver sem a cruz? Uma geração que gosta de falar de bênção sem sacrifício. Bênção sem sacrifício é conto, é ilusão. Primeiro vem o seu sacrifício, primeiro vem a sua autonegação, primeiro vem a sua obediência, depois então vem a bênção sobre a sua vida. É necessário aprendermos que precisamos carregar a nossa cruz. A cruz, ela é o símbolo do triunfo da igreja, da vitória da igreja. A cruz é o símbolo da nossa fé, é o símbolo do lugar onde Jesus pagou a nossa salvação. Foi na cruz que o Salvador do mundo nos salvou. Foi na cruz que Jesus salvou a mim e a você. Foi na cruz que um dia nós recebemos o direito de salvação. Se a palavra da cruz é loucura para você, é porque você não foi salvo ainda. Paulo disse: a palavra da cruz certamente é loucura para os que perecem, mas para nós que fomos salvos, ela é o poder de Deus. Aqueles que se escandalizam com a mensagem da cruz, com a mensagem do sacrifício, de servir a Jesus, com a mensagem da autonegação do ser, da renúncia, que a mensagem da cruz é essa. Aqueles que se escandalizam com a mensagem da cruz é porque na verdade estão perdidos ainda, porque Paulo disse que aqueles que estão perdidos, eles têm a palavra da cruz como loucura, mas para nós que fomos salvos, nós temos essa mesma palavra como o poder de Deus liberado sobre as nossas vidas, e para a salvação de todo aquele que crê. Sabe, queridos, só existe dois tipos de pessoas: as que sofrem por causa de Jesus e as que sofrem por causa do pecado. Qual delas você é? Nós precisamos compreender que nós não temos uma outra opção. Glória a Deus. Ou você sofre as aflições da cruz, a autonegação, ou você sofre a aflição de servir a Deus, ou você sofre a aflição do pecado. Nós não temos outra opção. É melhor, como disse Pedro, sofrer fazendo o bem, se essa é a vontade de Deus, do que fazendo o que é mal. Ou seja, se nós temos apenas duas opções, que é de sofrer ou sofrer, Jesus disse: no mundo passareis por aflições. As lutas, as aflições, elas advêm naturalmente sobre as nossas vidas. Ou se nós compreendemos então
que nós temos apenas essas duas opções: ou você sofre por Jesus, ou você sofre por causa do pecado. Nós precisamos escolher, uma delas. Jesus disse: no mundo passareis por aflições. Não há uma segunda opção, não há uma opção, não há aflição. A aflição vem naturalmente. Você não pode escolher não sofrer, mas você pode escolher pelo que sofrer. Você não pode escolher a opção não sofrer, todos nós sofremos. Jesus disse: passareis por aflições, não existe outra opção. Você não pode escolher não sofrer, mas você pode escolher a causa pela qual você sofre. Pelo que você tem sofrido? Eu quero dizer, quem está aqui nessa noite pode ser homem, mulher, idoso, jovem, criança, todos nós vamos sofrer. A diferença é pelo que você está sofrendo. Pelo que você decidiu sofrer, qual é a causa do seu sofrimento, qual é a causa que você tem lutado. É melhor sofrer a privação do pecado do que sofrer a consequência dele. Então, a mensagem da cruz é autonegação. Primeiro Jesus, a Bíblia diz que primeiro ele escolheu carregar a sua cruz, escolheu não descer da sua cruz. Diziam a ele: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Ele não só pegou a sua cruz, não só carregou a sua cruz, como ele escolheu não descer dela, no momento de maior aflição que ele passava. Alguém disse: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, mostra que tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós, e desce da cruz. Mas ele sabia que o triunfo não era descer da cruz, senão permanecer na cruz. O nosso triunfo não é abrir mão da cruz, mas permanecer com a nossa cruz. A cruz não é algo que Deus quer te obrigar a carregar. A cruz é algo que você deve espontaneamente pegar a sua cruz e seguir Jesus. Sabe aquele papo de alguns dizem assim: essa é a cruz que eu tenho que carregar. É uma história que não é verdade, é conto, é falácia. Não existe esse ditado de dizer: essa é a cruz que eu tenho que carregar. Você não tem que carregar a cruz, você tem que escolher tomar a sua cruz. A cruz não é algo que você é obrigado a carregar. A cruz é algo que você espontaneamente deve pegar a sua cruz e seguir Jesus. Aquilo que você fala que é cruz, na verdade, você vê muitas pessoas falando: essa aqui é a minha cruz, pastor, é a minha cruz que eu carrego. Não, essa que você fala que é a cruz é a consequência do seu pecado, é a consequência de você não escolher carregar a sua cruz. Então você vem, recebe a consequência do seu pecado e você confunde isso com cruz. Na verdade, a cruz, quem deve pegar ela é você. Na verdade, a cruz, quem deve assumir ela é você. Na verdade, a cruz é você que deve espontaneamente pegar a sua cruz e seguir após Jesus. A palavra diz que ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem a Bíblia diz que eles obrigaram a carregar aquela cruz. Simão não se dispôs a carregar a cruz. A Bíblia diz: e encontraram Simão e o obrigaram a carregar a cruz. Simão não pegou aquela cruz espontaneamente. Simão foi obrigado a carregar aquela cruz. Mas o fato é que Simão conseguiu carregar a cruz. Então nós precisamos compreender que isso revela que o difícil não é carregar a cruz, mas é morrer nela. Simão até carregou aquela cruz por alguns instantes, mas a Bíblia diz que quem morreu nela foi Jesus. Jesus morreu na cruz para que você não precisasse morrer na cruz. A palavra diz que ele se fez maldição no nosso lugar. A palavra diz que ele te livrou da maldição da morte, fazendo-se maldição no seu lugar. A palavra é: porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Hoje, quando falamos, já estou crucificado com Cristo, isso na verdade, irmãos, é uma palavra simbólica. Está falando no sentido simbólico da nossa natureza carnal crucificada. Não está falando de você morrer literalmente pregado numa cruz, porque a palavra diz que os que são de Cristo crucificaram a sua carne e as suas concupiscências. A palavra, quando fala de nós estarmos crucificados, está falando exatamente de você crucificar a sua natureza, de você crucificar a sua
concupiscência, os seus desejos, as suas paixões, é o que diz aqui. Os que são de Cristo crucificaram as suas paixões, a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. A mensagem da cruz é autonegação. A mensagem da cruz é abrir mão. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Não dá para ser cristão sem cruz, irmãos. Não dá para ser cristão como muitos querem ser hoje. Eu sou cristão, eu vou para o céu, eu sou cristão, eu vou ser abençoado, mas não tem cruz. Não tem sacrifício na vida da pessoa. É aquela vida que ele não quer pagar preço por nada, não quer abrir mão em nada da sua própria vontade, do seu próprio eu. Não é na frente, a Bíblia diz, não é do lado, é seguindo após Jesus. Não é tomando a frente de Jesus. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, é depois de mim, é seguindo Jesus. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Há pessoas que dizem seguir Jesus, mas elas são donas das suas próprias decisões, elas são donas dos seus próprios caminhos, tomam a frente de Jesus, não questiona Jesus, não pergunta a Jesus: isso é para mim, isso está me fazendo bem, isso realmente o Senhor está se agradando de mim. No dia que você recebeu Jesus aqui à frente, você recebeu Ele como Salvador da sua vida, mas você também recebeu Ele como Senhor. E quando nós temos o Senhor, quem manda não somos nós, mas é Ele que dá as ordens. Nós apenas obedecemos a sua palavra. Negue-se, negar-se, renunciar-se é uma condição para aqueles que querem servir ou seguir a Jesus. Não é aquilo que você conquista que te faz um cristão, senão aquilo que você renuncia. Pensou? O que demonstra que você é um cristão não são as suas conquistas. Muitos dizem: eu sou crente, sou abençoado. Por quê? Porque eu sou próximo. O Deus que eu sirvo é próximo, me abençoa. Ei, não são as suas conquistas que falam que você é um cristão, são as suas renúncias. São as coisas que você aprendeu a renunciar por amor de Jesus. Um cristão não é conhecido pela sua capacidade de conquistar, mas pela sua capacidade de sacrificar o que conquistou. Abraão esperou 25 anos. Deus, como eu quero um filho. Deus deu o filho para Abraão, o filho que ele tanto queria. Após Abraão receber o filho, Deus disse: Abraão, agora eu quero teu filho de volta. A mesma medida que Abraão foi abençoado, e todos olhavam e diziam: que homem próspero, que homem abençoado, o Deus da provisão, o Jeová Jirê, está na vida de Abraão, está agindo na vida de Abraão. Nós vemos a prosperidade de Deus na vida de Abraão. Como Abraão é próspero, mas Abraão provou que ele servia a Deus, foi quando ele disse: Deus, toma aqui o meu filho ao Senhor. Sacrificou aquilo que de mais valioso ele tinha. Sacrificou o seu filho no altar do Senhor. Foi nesse momento que Abraão provou que ele realmente era de Deus. É quando Abraão sacrificou no altar. Não são as suas conquistas que você tem, mas é aquilo que você aprendeu a abrir mão, que fala de quem você é. Temos muitas pessoas prósperas, temos muitas pessoas hoje ricas, temos muitas pessoas hoje que são abençoadas, mas não abrem mão de nada por Jesus. Não abrem mão de amizades, não abrem mão de status, não abrem mão de companhias erradas, não abrem mão de lugares errados, não abrem mão de uma vida que já sabe que não é para ele, mas a pessoa não tem essa capacidade de abrir mão do seu eu, da sua vontade. O exercício do cristão é abrir mão do seu eu diariamente. É dizer não à minha vontade, mas à tua, Jesus. Se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade na minha vida. A cruz revela um Salvador, e essa é a mensagem da cruz.
cruz fala justamente de um Salvador. Na cruz, Jesus não estava salvando a si mesmo. Na cruz, Ele salvava a mim e a você. Queridos, isso é muito forte. Porque quem tem uma cruz não está se importando consigo, senão com os outros. Quem tem uma cruz é aquela pessoa que está importando com o seu testemunho pessoal, mesmo que a sua vontade seja fazer algo diferente, mas você faz aquilo porque você sabe que a sua vida é uma mensagem para aqueles que estão vendo você, e você vai ganhar outros por causa da mensagem que você transmite. Estávamos em um certo lugar essa semana, e lá alguém dizia: pastor, o que você acha de pessoas dessas músicas aqui, né? Que são músicas mundanas, e as pessoas pegam aqueles playbacks e colocam uma letra cristã. E na verdade não é aquelas músicas clássicas, antigas, não. Essas músicas de hoje, sabe? Que fala de tudo que não presta. E eu falei assim: eu acho errado. Não vou falar que é um pecado, mas eu acho errado. Por quê? Porque, primeiro, que quem ouve aquela música já está acostumado a ouvir ela de uma outra forma, com uma outra letra. Automaticamente vai remeter aquilo à sua vida, à igreja que você serve, e dizer que vocês são a mesma coisa, farinha do mesmo saco. Segundo, porque isso anula a capacidade. Cadê o povo de Deus que tem capacidade de compor canções maravilhosas? Que necessidade nós temos de copiar o mundo? É o mundo que tem que copiar a igreja. Alguém pode dizer glória a Deus por essa palavra? Não somos nós que temos que copiar o mundo, senão o mundo que deve olhar para nós e dizer: eu quero ser como essa pessoa, porque ela tem algo diferente. Ela vive uma vida que eu percebo que há uma alegria que não é falsa, há uma paz que é verdadeira. Então, ter a sua cruz, permanecer com a sua cruz, fala disso, irmãos. Jesus na cruz, Ele não salvava a si mesmo, senão a mim e a você. E salvar a si mesmo é um conceito mundano, de pessoas que só se importam consigo mesmo. Jesus diz: porque aquele que quiser salvar a sua própria vida, vai perder a sua vida. Então quem quer salvar a sua vida da cruz, vai perder a sua vida, porque a cruz é o lugar da salvação. A cruz é a manifestação, fala da manifestação da salvação de Deus na nossa vida. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O único que tinha poder legal para matar a mim e a você, a Bíblia diz que Ele se entregou naquela cruz. E que expressão de amor é essa, irmãos? Não há uma expressão de amor maior do que essa, do que alguém que tinha o poder de acabar com você, Ele ir lá e dar a sua vida por causa de você. O único que podia fazer isso comigo e contigo, o único que podia dizer: não, mata mesmo, crucifica mesmo, apedreja mesmo, Ele disse: não, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Eu vim para salvar os homens e não para condená-los. Jesus veio para morrer no seu lugar, e Ele tinha poder para matar você, razões para isso, direito para isso, mas Ele se deu, morreu naquela cruz por você. Queridos, a expressão da cruz fala do maior amor que o ser humano pode conhecer, sabe? E o que você faz quando você tem direito sobre o outro? O que você faz quando você tem o direito de crucificar o outro, de condenar o outro? O que você faz? Porque Jesus, quando teve o direito de nos crucificar, Ele morreu por nós, e a cruz que Ele pede que nós carreguemos é para fazer a mesma coisa. É quando você e eu, quando a igreja tem direito de crucificar o mundo, nós possamos usar do mesmo amor com as pessoas que não conhecem a Deus ainda. Nós possamos usar do mesmo amor que Ele um dia usou comigo e contigo, para que o pecador possa conhecer Jesus. E o que é que nós fazemos muitas das vezes? Nós usamos o nosso direito: não é porque me feriu mesmo, feriu a minha honra, eu vou processar, eu vou mostrar quem está certo. Nós queremos sempre usar o nosso direito para prejudicar aquele que é ignorante.
Carregar a cruz fala justamente de você aprender a suportar, em alguns momentos, abrir mão da sua vontade, para que outra pessoa possa também conhecer esse Jesus, receber essa salvação que Jesus trouxe sobre nós. Você abre mão dos seus direitos? Ou você sempre condena os condenados? Porque nós um dia também éramos condenados. Nós também um dia estávamos condenados. Jesus contou uma parábola de um homem que decidiu ajustar contas com os seus servos. E, na verdade, um rei. E a Bíblia diz que esse rei chega diante dos seus servos. E existia um dos seus servos que devia uma grande quantia de dinheiro a ele. Uma grande quantidade de dinheiro. Mas muito dinheiro. E esse homem começou a implorar que ele perdoasse a sua dívida, porque ele não tinha com que pagar. E ele implorava, pedindo para que o seu senhor lhe perdoasse aquela dívida. Até que, por fim, o rei perdoou aquele servo daquela dívida. E a Bíblia diz que mais na frente um pouco, ele encontra um conservo, ou seja, alguém que ele liderava sobre ele, e aquele que ele encontra lhe devia uma pequena quantidade de dinheiro, e ele tinha acabado de ser perdoado de uma grande quantidade, e ele encontra alguém que lhe devia uma pequena quantidade, e a Bíblia diz que ele então começa a cobrar veementemente aquele homem, dizer: paga-me o que você me deve, paga-me o que você me deve. E o homem suplicava perdão, compreensão, e ele disse: não, paga-me o que você me deve, senão te lançarei na prisão. E a Bíblia diz que assim ele fez, lançou aquele servo na prisão, até que ele lhe pagasse tudo que devia. Jesus diz então: assim fará o vosso Pai com vocês. Vocês têm recebido um perdão que a Bíblia fala grandioso. A Bíblia diz que Jesus vem, perdoa os seus pecados. Essa grande quantidade de pecados que você tinha foi perdoada por Jesus. E aí às vezes nós encontramos o nosso próximo diante de nós, e às vezes, olha, é irrisório o valor que ele nos deve diante daquilo que devíamos, e nós não lembramos que fomos perdoados, queremos apenas cobrar aquilo que nós mesmos, talvez um dia também, se sermos cobrados com aquela mesma medida, seríamos condenados. Então nós queremos os benefícios da cruz de um Salvador que um dia morreu por nós, mas não queremos carregar a nossa cruz em prol do nosso próximo. Queridos, os cristãos que andam sem cruz estão tentando salvar as suas próprias vidas, estão tentando ser salvadores de si mesmos. A cruz representa o autossacrifício diário, a autonegação diária dos seus pecados, das suas vontades. Salvar as suas vidas do sacrifício, do sofrimento, é o que muitas pessoas têm tentado fazer. Não, eu não quero sofrer, eu não quero padecer perseguição, eu não quero sofrer por causa da minha fé, por causa daquilo que eu creio. E às vezes nós queremos abrir mão da nossa cruz por isso. E a cruz, ela era um instrumento de tortura. Havia 3 tipos de cruz naquela época. Havia uma cruz que ela era semelhante a um X. Havia uma cruz que era semelhante a um T, e havia uma cruz que é essa que Jesus morreu, a que nós conhecemos. E a cruz, ela era esse instrumento de tortura, e a cruz é o símbolo de transformação. Escute só isso aqui: a cruz é o símbolo de transformação de Deus na vida do homem. Na cruz, Jesus transformou a morte em vida, transformou os pecadores em filhos, transformou os enfermos em curados, transformou os escravos em livres. A cruz é o símbolo da transformação de Deus nas nossas vidas. Portanto, a pergunta é: por que Jesus foi morto numa cruz? Por que Jesus foi morto
numa cruz? Por que ele não foi morto decapitado, como muitos cristãos foram? Por que ele não foi morto apedrejado, como muitos cristãos eram? Por que ele morreu crucificado? Queridos, eu creio, eu sei que tem outras razões teológicas para explicar isso, mas eu creio que a principal razão, o principal motivo de Jesus ter morrido numa cruz, era porque Deus queria trazer uma mensagem ao mundo. Aquele homem no alto do Monte Caveira, pregado numa cruz, com os braços abertos, transmitia uma mensagem de amor para as pessoas. Naquela época não havia mídia, televisão, mas essa é a imagem que nós temos daquele homem no Monte Caveira, com seus braços abertos, numa tarde que começa a se escurecer, e a Bíblia diz que se tornou trevas, literalmente trevas, quando Jesus morreu. E essa é a imagem que nós temos na nossa mente, de um homem crucificado, pagando um preço por mim e por você. Sabe, a palavra de Deus diz, palavra de Jesus, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Eu sei que essa palavra está dizendo do momento da sua ressurreição, mas também serve para nós entendermos o momento da sua crucificação, o momento que ele foi levantado naquela cruz. Ele estava também ali, atraindo os olhares para ele. E ele disse, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Você está aqui hoje porque alguém foi levantado numa cruz. E hoje nós podemos olhar para a história e entender que Jesus, ele dividiu a história. Escute só isso aqui. Jesus, ele dividiu a história. Até na história humana, você vai ler os livros de história, tem lá antes e depois de Cristo. E Jesus não quer apenas mudar a história da humanidade como um marco zero aqui, um reinício, não. Jesus não tem poder apenas para mudar a história da humanidade, para trazer um antes e um depois da sua vinda, como também Ele quer também trazer esse marco na sua vida, um antes e um depois de Jesus na sua vida. A cruz é o marco de Deus na terra, onde as pessoas têm que dizer, não, antes de Jesus era assim, mas depois de Jesus, hoje nós vivemos na graça. Antes de Jesus vivíamos a lei, vivíamos sobre o jugo da lei, mas hoje nós vivemos debaixo da maravilhosa graça de Jesus, da maravilhosa graça de Deus aos homens. Jesus não dividiu apenas a história da humanidade, como Ele quer dividir a sua história em antes e depois de Jesus na sua vida. Precisa haver um antes e um depois de Jesus na sua vida. Se você confessou Ele como Salvador, Ele também quer ser o Senhor da sua vida. Haver um antes e um depois dele na sua vida. Saiba, irmão, Jesus quer dividir a sua história. Se você já frequenta a igreja há tempos, mas não tem uma diferença visível, nítida, para que todos possam ver, você não se converteu ainda. Porque a Bíblia diz que há necessariamente uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Como nós vemos pessoas que vivem colocando desculpa em tudo, é o meio que vive, é o que aconteceu no passado, é isso, é por isso que eu sou assim, é por isso que eu não, você não quer servir a Deus, porque Jesus pagou o preço por você. Você não tem que morrer numa cruz hoje, você tem apenas que pegar a sua cruz e seguir Jesus. É porque você não quer abrir mão de você, é porque você não quer abrir mão do seu ego. No dia que você quiser abrir mão do seu ego, você vai conseguir servir a Deus de verdade. Porque na verdade, irmãos, é uma questão de não querermos abrir mão de nós mesmos. Porque no dia que você decidir abrir mão de você mesmo, as pessoas vão conseguir perceber na sua vida um antes e um depois de Jesus. Irmãos, eu tenho um conceito comigo, não sei se isso está 100% certo. Todos nós erramos, amém ou não? Todos nós pecamos, temos pecados e erros. Mas servir a Deus e pecar mais do que acertar
é onde está o erro de muitas pessoas. Porque pelo menos você deve passar essa linha das pessoas conseguirem verem mais coisas boas na sua vida do que coisa ruim, do que coisa negativa. Glória a Deus. Necessariamente, todos nós vamos errar, mas necessariamente é preciso que as pessoas olhem para nós e elas consigam perceber que nós acertamos mais do que erramos, porque na verdade, aqueles que são críticos a você, aqueles que não gostam de você, aqueles que têm raiva de você, eles só vão perceber os seus erros, mas as pessoas normais, eles vão conseguir perceber os seus acertos, e é nessas pessoas que a sua vida vai fazer diferença, que o seu testemunho vai fazer diferença, que a sua cruz, que carregar a sua cruz vai fazer diferença. Portanto, precisamos dizer o que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e agora, vivo não, quem que vive? Cristo. Que palavra poderosa, irmãos. Já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando dá, aí é minha vontade, mas não, se Ele disse para mim, não, então é a vontade dEle. Mas naquele momento que Ele disse, agora você pode, então aí você faz a sua vontade. E acredite, irmãos, a verdade é que a maior parte da nossa vida, nós fazemos a nossa vontade, e não é pecado não, mas existem momentos que você vai ter que abrir mão. Existem momentos que você vai ter que, negar-se, como disse Jesus aqui. Portanto, para você poder dizer isso aqui, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, necessariamente, você precisa estar pregado realmente. A sua natureza precisa estar pregada na cruz. Pregada na cruz. Portanto, a palavra da cruz é loucura, sim, mas para quem? Para os que perecem, porque para nós, Paulo disse, ela é o poder de Deus, liberado em nosso favor. Queridos, quem provam os milagres, quem crê. Domingo passado falei aqui no testemunho que eu dei para os irmãos aqui. Quem consegue viver milagres, irmãos? Um cristão que nunca provou um milagre, está errado. É porque você talvez não tenha crido nessa palavra que é o poder de Deus para você, porque talvez você olha para a palavra de Deus como o mundo olha, talvez você olha para a Bíblia como o mundo olha, achando loucura, isso aqui é loucura, para que isso? O cristão não pode olhar a palavra de Deus e ele às vezes se espanta, e fala, meu Deus, que loucura é essa? Não, então é você que está louco, porque a Bíblia diz que para os que são salvos, a Bíblia não é loucura, ela é o poder de Deus, a palavra é o poder de Deus, liberado em seu favor. E quem é que consegue viver os milagres de Deus? É quem acredita nisso, é quem consegue viver isso, é quem consegue aceitar isso. Amém, irmãos? É quem consegue olhar para o convite do Espírito Santo em crer em certas coisas que parecem loucura, sim, mas lembre-se, todo milagre parece loucura. Eu quero dizer para você, a palavra da cruz, ela pode parecer loucura para o mundo, mas para mim e para você, ela é o poder de Deus. Portanto, Jesus morreu na cruz, mas Ele disse também, você tem que pegar a sua cruz. Ele não pede que você morra na cruz hoje, porque Ele fez isso por você, mas você precisa carregar a sua cruz. Quando fala de cruz, fala da sua natureza humana, que tem que ser pregada ali. Sabe, se você mentia, se você era um mentiroso, agora você deve pregar essa natureza mentirosa na cruz. Se você roubava, agora você deve pregar essa natureza de ladrão na cruz. Se você era ignorante, você deve agora pregar essa natureza de ignorante na cruz. Se você era infiel, você agora deve pregar essa natureza de infidelidade na cruz. É pregar as suas paixões na cruz. Amém? E a gente às vezes, por não querer abrir mão dessas coisas, nós não conseguimos, portanto,
desfrutar desse poder de Deus liberado sobre a nossa vida. E aí é onde muitas pessoas vão viver a vida apenas de religião, mas não provando do poder de Deus. Irmãos, e como é bom falar de picanha, por exemplo, não é? Nossa, que picanha gostosa, Jesus. Mas falar enche sua barriga? Falar da picanha te alimenta? Como é bom falar de Jesus, como é bom falar de Deus, mas você precisa necessariamente experimentar de Jesus na sua vida, experimentar do poder do alto na sua vida, experimentar do poder do Espírito Santo na sua vida. Necessariamente a igreja precisa voltar a viver o poder do alto sobre a sua vida, voltar a viver os princípios do Espírito Santo na sua vida, voltar a viver o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, ser avivada. Por quê? Porque falar e não viver não resolve. Nós precisamos conseguir voltar aos princípios da palavra de Deus para vivenciarmos o poder de Deus. Paulo disse: eu não preguei palavra de sabedoria humana para convencer você com sabedoria humana, mas senão pela demonstração do Espírito de poder. Essa palavra que eu prego para ti nessa noite pode mudar a sua vida, pode talvez trazer cura em você. Enquanto você está ouvindo essa palavra, Deus está ministrando o seu coração, visitando sua casa, sua família. Nós precisamos parar de ser passivo diante de Deus. É por isso que não vivemos, é por isso que somos aquelas pessoas que às vezes, sabe, todo mundo vê você como aquele que faz, que fala, que tapa, mas não vive as coisas. Não existe cristianismo sem cruz.